Boa noite, irmãos da Casa Girassol. Boa noite, irmãos que estão assistindo a live aqui de casa. Hoje nós vamos fazer um estudo com o Marcelo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer a prece aqui para início da reunião. Peço a todos para elevar os pensamentos a Cristo, a Deus. Gostaria de agradecer aqui a presença dos irmãos que estão encarnados e desencarnados aqui hoje assistindo a palestra. Gostaria de pedir a Cristo para que esteja aqui escutando as nossas palavras e conduzindo a nossa reunião. Agradeço a oportunidade, né, de passar pelas provações e expiações e peço que realmente todos tirem um bom proveito da reunião aqui, das palavras que vão ser ditas pelo Marcelo. Assim seja. Assim seja. Marcelo, pode ir. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou tirar essa máscara aqui para ficar melhor, né? Vou ouvir melhor. Bom, pessoal, esse tema é um tema que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, em que Allan Kardec ele separou algumas passagens de Jesus para nos alertar, né, e fazer a gente pensar sobre algumas coisas, alertas que o próprio Cristo nos deu há mais de 2000 anos, a gente pode dizer assim, né? Então nós temos lá no Evangelho as seguintes passagens. Nós vamos começar lendo essas passagens para a gente então desenvolver as nossas ideias, tá? No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 43 e 45, nós temos assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então aqui a gente vê o ensinamento, né, de Jesus mostrando para nós o critério que a gente deve ter para poder definir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Ou seja, através dos frutos, se aquilo gera frutos positivos ou não. Ele mostra que uma árvore má não dá bons frutos e a árvore boa não é capaz de dar maus frutos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no capítulo 7, no versículos de 15 a 20, nós temos mais ou menos a mesma passagem, né? Só que Mateus acrescenta alguma coisa. Jesus teria dito assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nas espinheiras ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Vocês veem que o ensinamento é o mesmo, mas acrescenta esse detalhe interessante em que Jesus nos alerta para a gente estar atento com relação aos falsos profetas, que são cobertos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos rapazes. Então, é uma alertiva para a gente com relação às aparências, né, mostrando que nem tudo que tem um discurso ou que tem uma aparência de ser bom é necessariamente bom. Isso é necessário que a gente, de fato, observe as verdadeiras realizações, as coisas que realmente são realizadas a partir dessas pessoas ou desses grupos. A caixa d'água que vazou lá. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 4, nós temos então um ensinamento. Então vejam, concluindo, né, essa mesma ideia. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Fechou o registro de entrada lá? Fechou. Tem que dar uma olhadinha nessa boia aí. Então, mostrando, né, que muitas pessoas se apresentam dizendo que, metaforicamente, né, eu sou Cristo, eu estou com Cristo, eu sou um profeta, né, não necessariamente com essas palavras, mas se mostrando, querendo mostrar para as pessoas como guardando os valores do Cristo, como quem porta ideias que estariam coerentes ou condizentes com o pensamento e com as ideias de Jesus, mas que, na verdade, na intimidade deles, os objetivos são outros e os resultados finais que vão vir serão diferentes. Então, o Allan Kardec, a partir da análise desses versículos, né, que nós lemos aqui, ele faz uma reflexão sobre quais seriam as características do verdadeiro missionário, aquele que de fato vem portador que é um porta-voz da mensagem divina, seja em que campo for, às vezes inclusive até fora do campo religioso, como aliás nós vamos abordar daqui a pouco, tá? Primeiro, ele tem que apresentar uma superioridade moral, né, através das suas atitudes. Tem que mostrar uma superioridade moral, tem que ser portador de virtudes, de uma grandeza, e tem que mostrar através das suas obras uma influência moralizadora, ou seja, que a partir daquilo que ele faz, que ele prega, que ele institui, que ele estabelece, os resultados nas pessoas é uma elevação do padrão moral, né, das suas atitudes, seus pensamentos, suas ideias. E, por fim, eles têm a característica de serem humildes. Eles ignoram a si mesmos. Geralmente, eles não se colocam como profetas, como missionários, como enviados, como o centro das atenções, os responsáveis por isso ou por aquilo, né? Vocês veem que o próprio Chico Xavier, que é de uma moralidade, de uma elevação espiritual indiscutível, ele se colocava sempre de uma forma bastante humilde, como pequeno, como ele não gostava de se colocar no centro das coisas, né? Então, essa é uma característica interessante dos verdadeiros, entre aspas, profetas. Então, para que a gente possa aprofundar um pouco nessas ideias, nós temos que puxar, assim, alguns valores fundamentais cristãos, né? E que vão servir para a gente olhar em volta, né? Seja no meio religioso ou fora do meio religioso, aquilo que está coerente, aquilo que está em sintonia com o pensamento de Jesus, uma vez que nós, como espíritas, nós nos propomos a ser cristãos verdadeiros, né? Nos propomos a ser aqueles que seguem o caminho do Cristo. Então, o primeiro dos valores cristãos, que é o fundamental, o central e o mais absoluto, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, lembrando, né, aquela passagem que está em Marcos, no capítulo 12, nos versículos 28 a 31, em que Jesus apresenta isso de uma forma central para a gente. A situação é a seguinte: aproximou-se dele, né, de Jesus, um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então, fazendo referência aos ensinamentos que vinham do Velho Testamento, ênfase nos 10 mandamentos que foram dados a Moisés no Monte Sinai, né? E ele pergunta, então, qual seria o maior dos mandamentos. E aí Jesus responde: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então veja que a ênfase que Jesus dá nessa questão mostra para nós que nós devemos ter Deus acima de tudo, né? Deus acima de todos.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois. Na verdade, ele complementa depois dizendo que todos os mandamentos e todos os profetas, tudo aquilo que já havia sido dito até então, ali no seio do povo hebreu, todo aquele conjunto de conhecimento, de moralidade que foi trazido até então, pode ser resumido nesses dois mandamentos, que estão intimamente ligados, porque na realidade a gente não tem como amar a Deus acima de tudo se a gente não for capaz de amar o nosso próximo que está perto de nós. E na realidade a gente demonstra esse amor a Deus através do amor, da solidariedade, da fraternidade, da caridade que a gente demonstra para com o próximo. E por outro lado, a gente não tem como, de fato, exercer essa verdadeira caridade, esse verdadeiro amor para o próximo, ter uma verdadeira solidariedade para com o próximo, se não tivermos na nossa intimidade como nosso guia, como nosso centro, Deus. Né? Se nós, por exemplo, colocarmos na nossa prática da caridade a nossa pessoa, a nossa personalidade, nós não estaremos sendo caridosos. Mas quando a gente coloca Deus na frente, Deus acima de tudo, a gente coloca Ele como sendo guia, como sendo aquele que, na verdade, é o que vai fazer a obra. Nós sendo apenas o instrumento, o canal por onde essa obra se realiza. Então a gente não coloca a nossa personalidade na frente. Né? Bom, o segundo valor, né, que a gente tem como centralidade como cristão, que é uma extensão do primeiro, é a caridade. E aí eu separei mais um versículo aqui, que está em Mateus capítulo 25, versículos 34 a 36, em que Jesus fala o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, isso dentro de uma parábola, né, que ele estava contando: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, mostrando que quando nós fazemos isso para as pessoas que estão ao nosso redor, é como se a gente estivesse fazendo para o próprio Cristo ou fazendo para o próprio Deus. Né? Então, uma extensão desse amor ao próximo, que é a caridade. E aí eu separei uma outrazinha aqui que está na primeira carta de João, no versículo 3, versículos 17 e 18, que diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Estou mostrando mais uma vez que quando a gente se propõe a vivenciar esse ensinamento do Cristo, que é o amor ao próximo, esse amor tem que ser vivido em ação, tem que ser vivido nas nossas atitudes, né? E não apenas nos nossos pensamentos ou nas nossas palavras. Mais um valor cristão central, que também a gente tem que estar em mente quando a gente for, né, analisar o que está ao nosso redor, é a humildade. E aí eu separei o seguinte versículo, Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, Jesus mostrando, né, que a humildade é uma condição de elevação. E aí a gente lembra do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, algumas passagens que nós temos aqui, mostrando para nós que nós podemos, ao analisar todo o mal que existe no mundo, todas as mazelas que o mundo apresenta, existem duas coisas que são a origem de todos os males do mundo. Não sei se vocês se lembram do que está escrito aqui a respeito disso. Se lembram? Quais são as duas causas de todos os males da humanidade? Ele fala para nós: o orgulho e o egoísmo. E a antítese é justamente o quê? A humildade, né? E o amor, o desprendimento, né? A solidariedade.
E mais um valor que a gente gostaria de destacar como sendo um valor cristão é o da verdade. Nós temos no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus falando assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, nós devemos ser honestos e devemos ser sinceros em tudo que a gente faz. Isso não significa que nós devemos ser, por exemplo, grosseiros, mas devemos ser transparentes, sinceros, né? Apresentarmos tal quais somos. Inclusive verdadeiros com a gente mesmo. Isso é fundamental, porque quando a gente se aprofunda no Espiritismo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, a gente vê que a meta final do Espiritismo, né, que a proposta que o Espiritismo vem trazer, né, tudo isso que vem de conhecimento, todo esse contato com o mundo espiritual, toda essa realidade espiritual que nós passamos a conhecer, né, todas essas leis espirituais, todo esse aprofundamento que a gente tem sobre tudo isso, quer nos levar, em última instância, a quê? O que vocês acham? A nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, o nosso desenvolvimento como seres humanos e como espíritos. Né? Então, tem essa finalidade última. Por isso que também aqui no Evangelho nós encontramos, e também encontramos lá no Livro dos Médiuns, a definição do que é o verdadeiro espírita. Vocês se lembram qual é? Aqui Kardec diz no Evangelho: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, esse é o conceito do verdadeiro espírita. Então, se nós nos preocupamos em ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhores do que fomos hoje, né? Se a gente tem essa intenção, essa preocupação, essa atenção com a nossa melhoria, né? Se a gente tem esses valores que nós começamos a comentar aqui, como sendo coisas que devem ser centrais na nossa vida, e a gente procurar a cada dia vivenciar isso um pouco mais, então nós somos verdadeiros espíritas e também verdadeiros cristãos. Né? Então vejam bem que o cristão e o espírita verdadeiro não são já os que já estão prontos, os santos. São aqueles que se esforçam, que estão no caminho. Até por isso Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mostrando que o processo de adesão a Cristo é um processo dinâmico, porque é um caminho. E caminho se faz dando um passo, 2 passos, 3 passos e vários passos até chegar na meta. Né? E aí, ainda como referência, para a gente poder refletir sempre a respeito do que chega para nós, que é proposto para nós no mundo, e que às vezes vem com a aparência de coisas boas, mas que muitas vezes são apenas lobos em peles de cordeiro, nós vamos trazer aqui algumas das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são o centro do chamado Sermão da Montanha, que Jesus, né, apresentou ali na frente de cerca de 500 pessoas, e nesse sermão nós temos ali o resumo de todo o ensinamento do Cristo. E as bem-aventuranças é o centro desses ensinamentos. Então, por exemplo, nós destacamos aqui 4 dessas bem-aventuranças. Jesus fala assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só que interessante. Fica à vontade. Né? Eu sou. Eu vim aqui quando era pra chegar lá também. Senta aí, amigo. Senta aí. Senta aí, amigo. Eu sou. Ups. Opa. Senta aí. Senta aí que a gente está fazendo a preleção aqui, ó. Vamos escutar? Olha só. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então é interessante essa vinculação entre a mansidão, a paz e a herança da terra. A terra é o mundo material, não é o mundo espiritual. Estou mostrando que o mundo material, esse mundo que a gente imagina como sendo um mundo melhor, que virá amanhã, um mundo de solidariedade, com menos desigualdade, com menos sofrimento, etc., ele não vai ser fruto de lutas, de guerras, de conflitos, mas ele estará fruto da mansidão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, vejam bem, começou com mansidão, terminou com pacificadores, e colocando os pacificadores como sendo aqueles que serão chamados filhos de Deus. Ou seja, que carregam a mesma herança e as mesmas características de Deus. Né? Então, esses são aqueles que levam a paz. Bom, feita toda essa introdução, nós começamos então a refletir a respeito da alertiva sobre os falsos profetas. Então nós vamos encontrar falsos profetas em vários campos. Nós vamos encontrar no campo religioso, né? Por exemplo, na condição de determinados pregadores, pessoas que se colocam como sendo portadores da mensagem divina. E nós vamos encontrar esses falsos profetas em todas as religiões. Né? Nós vamos encontrar, às vezes, pastores, né, que se apresentam como condutores das pessoas para Cristo, mas na verdade têm intenções egoístas, intenções ocultas, né? Estão, às vezes, tirando proveito das situações. Vamos encontrar financeiras, muitas vezes. Vamos encontrar sacerdotes católicos também que se desviam, né? Por exemplo, quantos escândalos já não tivemos aí na Igreja Católica de padres pedófilos, né? Então, mostrando isso, né? Que são lobos em peles de cordeiro. E até mesmo no meio espírita, como infelizmente nós tivemos há pouco tempo, um senhor que se mostrou também incapaz de ser realmente aquilo que parecia ser, né? Que é aquele chamado João de Deus. Então, no campo religioso, muitas vezes as pessoas estão muito suscetíveis a serem manipuladas, porque geralmente as pessoas buscam as religiões porque estão com algum problema, alguma dificuldade, algum sofrimento, seja sofrimento, né, mais físico, exterior, procurando uma cura, procurando, né, uma solução para um problema, ou um sofrimento interior, né, tá passando momentos difíceis, está deprimido e assim por diante, e às vezes busca. A gente sabe que as casas espíritas, uma parcela bastante grande das pessoas, se não for a maioria, entram nas casas espíritas por causa da dor, né? Então, as pessoas que estão nessa condição, elas acabam ficando mais suscetíveis, mais frágeis e mais sujeitas a aceitarem as mais diversas situações. Então, às vezes é mais difícil de fazer essa avaliação de onde está o verdadeiro e onde está o falso, né? Mas, quando a gente começa a estudar e conhecer o que é de fato a mensagem de Jesus, e a gente começa a se firmar um pouquinho intimamente, a gente já tem a capacidade do discernimento. E a gente vai começar a avaliar o que está ao nosso derredor, né? Nós temos também os falsos profetas no campo social. Né? E isso a gente, nos tempos modernos, na modernidade, isso a gente pode dizer que é até mais central do que no campo religioso, porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade muito laica, né? É uma sociedade em que a religião ela está muito no campo pessoal, no campo familiar, né? Ela não tem a centralidade que já teve no passado, na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa história, né? Então hoje a nossa sociedade, a nossa cultura, principalmente ocidental, ela é muito laica, ou seja, a questão religiosa não está no centro das coisas. E então a gente encontra diversas teorias, diversas ideologias que prometem uma série de coisas, né, para as pessoas, também prometem melhorias das mais variadas formas, né, no campo social, e que muitas vezes são também a gente pode caracterizar como sendo esses lobos em peles de cordeiro, né? E aí, a esse respeito, né, eu achei interessante trazer algumas reflexões que nós encontramos em Leon Denis. Não sei se vocês já ouviram falar em Leon Denis. O Leon Denis é um dos mais importantes
escritores e pensadores espíritas da história, né? Ele era francês e ele é considerado um dos principais, ou talvez o principal continuador da obra de Allan Kardec, né? Ele é um pouquinho posterior a Allan Kardec. Ele tem uma obra muito vasta, muito grande e muito boa. E ele, por exemplo, escreveu esse livro aqui que chama Socialismo e Espiritismo. E ele faz, então, uma série de reflexões sobre o socialismo que na época em que ele estava ainda vivo, estava, assim, muito em evidência, mas que hoje em dia também está, né? A gente encontra muito propostas aí no campo do socialismo aí no meio da nossa sociedade. E aí ele faz uma reflexão sobre qual que é a posição espírita, né, a respeito dessa questão do socialismo. Então, por exemplo, eu destaquei aqui algumas coisas, quem tiver interesse depois pode ler, né? Socialismo e Espiritismo. Ele, por exemplo, começa dizendo assim: o Espiritismo e o socialismo estão unidos por laços estreitos, visto que um oferece ao outro o que lhe falta. No caso, o Espiritismo oferece ao socialismo aquilo que falta para o socialismo. Mas ele diz, o que é socialismo para ele? Para nós, o socialismo é o estudo, a pesquisa e a aplicação de leis, de meios suscetíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. A questão social é, acima de tudo, uma questão moral. Então ele mostra para nós uma ideia de socialismo como sendo uma maneira de viver a sociedade em que todos esses aspectos do ser humano possam ser desenvolvidos integralmente, né? As melhorias materiais, as intelectuais e as morais. Tá? E mostrando, portanto, que ele não faz a vinculação do socialismo, por exemplo, com uma questão econômica, ele faz com uma questão moral. E é por isso que ele diz o seguinte, que o primeiro passo para chegar nisso, nessa ideia de socialismo, de uma sociedade mais harmônica, é fazer conhecer ao homem de onde ele vem e para onde ele vai, isto é, a finalidade real da vida e a sua destinação. Então ele coloca isso em primeiro lugar. Primeiro a gente tem que mostrar para as pessoas, ensinar para as pessoas, no caso para nós mesmos, né, cada um de nós, de onde que a gente vem, por que a gente está aqui e para onde a gente vai. A finalidade real da vida, o destino real da vida, né? E isso é o Espiritismo que traz para a gente. O Espiritismo mostra para nós, né? Nos aprofunda nesse conhecimento sobre as origens da vida, por que a gente está aqui, etc. Depois ele fala assim, a reforma social, para ser mais segura e mais prática, deverá começar pela reforma do homem em si mesmo. Então vocês veem que ele ressalta isso, que na verdade a reforma social, a transformação do meio social, ela só vai acontecer de fato quando cada um de nós fizer a transformação dentro de nós mesmos. Se cada um de nós não fizer a transformação dentro de nós mesmos, introjetando esses valores todos como esses que eu trouxe, né, como principais no início do nosso estudo, se a gente não introjeta isso dentro de nós mesmos, o que vai vir como resultado não poderá ser consistente. Por isso ele diz, as instituições, as leis de um povo são a reprodução, a imagem fiel de seu estado de espírito e da sua consciência. Então não adianta querer transformar as leis, transformar o Estado, transformar a economia, se os seres humanos eles não forem transformados. Se eles não forem transformados, todas as mazelas humanas, né, que nós trazemos dentro da gente, elas vão se impregnar em qualquer sistema, em qualquer realidade, em qualquer tipo de coisa que o ser humano construiu. Né? Ele até fala assim, ó, ele fala dos mundos superiores. O regime social que reina provavelmente lá nos mundos superiores, lá onde todos trabalham para cada um e cada um por todos, no espírito de devotamento absoluto a uma causa comum, este regime exige
qualidades morais e sentimentos de altruísmo que não existe senão em condições muito excepcionais do nosso mundo egoísta e atrasado. Né? E aí ele fala um pouquinho sobre o marxismo, né, que é a teoria socialista mais em voga, mais vigente, mais corrente, mais pregada. Né? Ele fala o seguinte, isso na página 78. As teorias de Karl Marx, que se inspiram no materialismo brutal, preconizam as lutas de classe e a sua conclusão, logicamente, desemboca em uma ditadura do proletariado. Então, ele mostra como que as teorias marxistas, né, e todas as suas derivações que existem depois, elas têm por base uma coisa muito, muito grave e ruim, que é o materialismo. Né? E é justamente a razão de ser da vinda do Espiritismo. O Espiritismo veio para destruir o materialismo. Seja esse tipo de materialismo, que é um materialismo mais ideológico, seja aquele outro materialismo, que é um materialismo mais pragmático, esse que a gente muitas vezes vive no nosso dia a dia, que é aquele materialismo de colocar os bens e as conquistas e os valores materiais no centro da nossa vida. Né? O seu objetivo de vida é ter um carro melhor, ter um celular desse tipo, e fazer disso a razão do seu viver. Né? Então, esses dois tipos de materialismo, eles são danosos para a nossa condição de espíritos necessitando de evolução espiritual. Né? O Leon Denis fala assim, no materialismo, os apetites se fazem à luz, né? Se mostram à tona, os apetites, né, inferiores. E o socialismo muitas vezes serve de trampolim aos ambiciosos, destituídos de brio, que o utilizam para chegar aos seus fins políticos. Né? E a gente viu isso na história da humanidade, inclusive na história do Brasil. Né? Essa bandeira do socialismo, da igualdade, da inclusão, etc., ser utilizada como uma bandeira, né, que encanta todos nós, porque todos nós, como cristãos, queremos ver isso acontecer, mas que na realidade tem objetivos ocultos por detrás e muitas vezes o resultado que a gente viu acontecer bem diferente. Né? E aí ele fala assim, sobre a verdadeira base da solidariedade. Com o materialismo, a solidariedade não passa de um bem passageiro, efêmero, que liga os homens entre dois nadas. É interessante isso, porque realmente, se você pensa que o que existe é só esse mundo material, que não existe Deus, que não existe mundo espiritual, que não existe a imortalidade da alma, que a gente morre e acabou, né? Essa ideia de solidariedade que muitas vezes é pregada, ela fica sem nenhum fundamento real. Né? As pessoas, na realidade, o que elas vão querer ser? Elas vão querer aproveitar todas as oportunidades para se darem bem materialmente. Né? Esse romantismo da solidariedade, ele cai por terra rapidamente. Né? Quando existe. E aí ele fala assim, mas os ensinamentos dos espíritos, esta ideia de solidariedade cresce. Então, quando a gente traz essas ideias de Deus, traz essas ideias de imortalidade da alma, traz essas ideias de que nós somos espíritos que estamos aqui de passagem, que estamos em processo de transformação, que se hoje a gente está numa posição social melhor, amanhã a gente pode estar numa pior e vice-versa, que ninguém é mais importante que o outro. Então, todas essas ideias que têm um embasamento que é muito mais profundo, porque estão lá nas leis divinas, então a gente vai trazer isso para dentro da gente, no cerne da gente, e a gente então vai ter a intenção de exercitar isso na nossa vida e construir um mundo melhor. Somos interessados no aperfeiçoamento moral de um meio e que precisamos regressar, e por conseguinte, a dos seres que vivem conosco. Então, quer dizer, o conhecimento da reencarnação faz a gente também querer construir aqui um mundo melhor, porque amanhã a gente vai voltar nele. Né? Então, já o materialista não. Né? Eu vou viver só essa vida mesmo, e eu
vou procurar me dar bem da melhor forma possível e depois acabou mesmo e pronto, né? E aí ele continua assim. Aí ele fala, por exemplo, sobre... aí ele entra um pouquinho nessa questão da economia, né? O encampamento de todas as coisas pelo Estado paralisa os esforços laboriosos, extingue a livre concorrência e o espírito de emulação. O espírito de emulação é o espírito de querer se superar, né? Ser melhor do que se é. O estatismo enfraquece o poder das nações, leva aos piores excessos, destrói a obra dos séculos e conduz um país à ruína, à regressão e à barbárie. Essas reflexões o Leon Denis trouxe para nós. E são reflexões muito presentes no dia de hoje. A gente vê ao nosso derredor e a gente tem que parar para pensar, né? E ele continua assim: o homem que possui um capital e que faz produzir, presta um serviço ao seu país, pois que do seu capital frutificando, permite-lhe empreender obras novas. Se ele fracassar, a perda não atinge senão a ele, mas não a coletividade, né? Então são algumas ideias que o Leon Denis traz para a gente e que estão muito presentes no momento atual, principalmente também no nosso país, no momento que nós vivemos, né? Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. No Livro dos Espíritos, na pergunta número 843, nós temos lá dentro do tema Leis Morais. Vocês sabem que a terceira parte do Livro dos Espíritos é dedicada ao estudo das leis morais, que são as leis divinas. E esse capítulo fala da lei de liberdade. Então, na pergunta 843, o Kardec pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E aí os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então mostra para a gente que a liberdade é uma condição fundamental para a evolução do ser humano, né? Sem o livre-arbítrio, nós não podemos nos responsabilizar integralmente pelos nossos atos, né? E a gente não vai poder se desenvolver plenamente. Então, mostra que qualquer tipo de ideia, né, que procura cercear essa liberdade, né, por exemplo, o controle da opinião, o controle dos meios de comunicação, etc., são ideias que ferem essa lei de liberdade e que atrapalham o desenvolvimento do ser humano. Voltando a Leon Denis, né, na página 99, ele fala um pouquinho sobre a questão dos direitos, que é uma coisa muito interessante, porque de uns tempos para cá, de uns anos para cá, fala-se muito sobre os direitos das pessoas, né? Que as pessoas têm direito disso, direito daquilo, direito daquilo outro. Mas olha só o que Leon Denis fala: não há outro direito senão aquele que resulta dos méritos adquiridos dos serviços prestados, de uma participação eficaz na obra de civilização e de progresso. Todo direito adquirido comporta uma série de deveres correspondentes. Então isso aqui é muito interessante, porque nós, como espíritas, nós nunca devemos colocar na frente a busca dos nossos direitos. Não que a gente não possa fazer isso, mas devemos colocar na frente a busca dos nossos deveres, né? A ideia do cristão, daquele cristão no seu estado mais profundo de vivência, é aquela ideia do servo de todos. Jesus se colocou como servo de todos. Jesus, o maior de todos os seres, né, que já viveu na Terra e que criou esse orbe, antes da gente existir, ele já era perfeito, né? Há 4,5 bilhões de anos ele co-criou esse planeta. No entanto, ele nasceu aqui entre nós e lavou os pés dos discípulos, né? Se colocou como igual a todo mundo. Colocando-se então na posição de servir. Então nós, como cristãos e como espíritos, devemos colocar sempre o dever na frente. E aí o Leon Denis lembra para a gente que todo direito real
ele é fruto do serviço que a gente prestar. Então, quando a gente cumpre bem os nossos deveres, então a gente de fato passa a merecer alguns direitos. E hoje em dia, de uns tempos para cá, as pessoas acham que tem direito a muita coisa sem precisar fazer nada. Né? Não, porque eu tenho, é meu direito. Meu direito por quê? Porque é um ser vivo, porque nasceu, tudo bem. Né? Isso realmente todo mundo tem. Mas, trazendo, destruindo, jogando por terra, a ideia de que cada um de nós é um espírito que precisa de transformação, de evolução, de progresso, de trabalho. Então, o esforço é um elemento que deve ser central na nossa vida. Né? O trabalho é uma coisa que deve ser central na nossa vida. Inclusive, é uma das leis que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de trabalho. Sobre a igualdade, na página 117, o Leon Denis fala o seguinte: a noção de fraternidade não implica a de igualdade. Não há igualdade na natureza. E, igualmente, não há na humanidade. No além, todos os seres são hierarquizados, segundo o seu grau de aperfeiçoamento, de acordo com a lei de evolução. Olha, por exemplo, como é que é a sociedade de nosso lar. É uma sociedade bastante organizada, em que se garante o mínimo para todas as pessoas, mas é uma sociedade hierarquizada, em que você tem aqueles que têm maior evolução espiritual direcionando aqueles que têm menor evolução espiritual. E aonde as pessoas, para conquistarem algo mais, elas têm que se esforçar. Isso, inclusive, é medido naqueles bônus horas que tem lá, né? Em que a pessoa acumula determinada quantidade de bônus horas para ter direito a fazer algumas coisas. Estou mostrando que é fruto do mérito, que as pessoas conquistam pelo seu esforço e pelo seu trabalho. Né? E no Livro dos Espíritos, na pergunta número 803, o Kardec perguntou assim: perante Deus, são iguais todos os homens? Essa é uma pergunta interessante, né? Perante Deus, são iguais todos os homens? Todas as pessoas são iguais? O que vocês acham? Sim ou não? Perante Deus. Perante Deus. Qual a pergunta que você fez desse? Perante Deus, são iguais todos os homens? Homens e mulheres, né? Todas as pessoas. Acho que sim. Tem uma pergunta aqui. Sim, é a resposta. Então presta atenção na resposta. Já estou na resposta agora. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, a luz, nasce para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensas. Então, perante Deus, todos somos iguais. E Deus proporciona para todas as suas criaturas as oportunidades de desenvolvimento. As diferenças acontecem, então, em função do quê? E aí vem a pergunta 806 de Allan Kardec. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? É lei da natureza? Resposta: não. É obra do homem e não de Deus. Então, mostrando para nós que as desigualdades são fruto da ação humana. Né? Uma parte delas em função das habilidades, dos esforços que um emprega mais do que o outro. Então, aquele que se esforça mais, se dedica mais, trabalha mais, gasta mais tempo se esforçando, ele colhe os frutos disso. O outro que fica mais parado e não se esforça, tem menos. Esse é o primeiro ponto. Mas também, como nós falamos lá no início, uma boa parte dela é em função dessas duas grandes mazelas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, né? Que não permite, por exemplo, que aconteça a solidariedade, que ameniza esse processo, né? E que um deve dar a mão para o outro, porque aquele que está incapaz, se sente incapaz, não se esforça, alguém pode ajudá-lo a se desenvolver, a crescer e a mudar. Diga, senhor. Para você realmente ver uma planta florida, o que você fez? Você faz
um serviço que chama agricultura, adubar a planta. Isso, esse é um serviço muito importante, né? Porque é através da agricultura que todas as pessoas se alimentam, não é mesmo? Com certeza. Então esse é um assunto bastante importante. E ainda continuando aqui na lei de igualdade, eu tive que dar uma paradinha aqui porque o celular virou e saiu da posição. Ô Marcelo, Oi. teve uma dúvida, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa encarnar em uma situação talvez inferior economicamente por necessidade também, não pode? Sim, porque aí tem todo o encadeamento dos processos kármicos, né? Porque a planta. A gente sabe que a nossa encarnação atual, ela é fruto daquilo que a gente construiu no passado, mas também ela é conforme a necessidade que a gente tem para o futuro. Então uma parte dela é karma, né? Uma parte dela é karma, mas tem uma parte dela que por isso que a gente fala que o nosso mundo é de provas e expiações. A expiação é o quê? É a colheita que você está colhendo do seu passado, né? Você plantou, você tem que colher, não tem jeito, né? Como nosso amigo lembrou lá, é a agricultura, só que é a agricultura do espírito, né? Se você plantou coisa boa, você colhe coisa boa, se você plantou coisa ruim, você só colhe coisa ruim. Se você faz o mal para o próximo, o mal chega para você, se você faz o bem para o próximo, o bem chega para você, e assim por diante. Mas uma parte disso é que nós chamamos de provas, ou seja, situações que a gente passa na nossa vida que não necessariamente são kármicas, que não necessariamente são consequências do nosso passado, mas são experiências necessárias, importantes, educativas, para que a gente se desenvolva em determinados pontos, em determinados aspectos, para subir na nossa ascensão espiritual, né? Então, são esses dois vetores. Tem um vetor passado e tem um vetor para o futuro. E ainda sobre a lei de igualdade, né, ainda na pergunta 806, que é essa que eu acabei de ler, se está na natureza a desigualdade das condições sociais, eles falaram que não, a obra dos homens, ele faz um adendo. Letra A. Algum dia essa desigualdade vai desaparecer? As desigualdades sociais vão desaparecer? Aí eles respondem. Eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradativamente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Então, vocês lembram que nós falamos aqui? Uma parte da desigualdade é fruto dos esforços. Se esforça mais, colhe mais. Mas uma parte é fruto do orgulho e do egoísmo. Então, quando a humanidade, né, se transformar intimamente, as pessoas deixarem de ser tão egoístas e tão orgulhosas, então essa parcela da desigualdade... Não vai acabar não estou sumindo aí, né? Amigo, vai com Deus, Deus te abençoe. Tá? Deus te ilumine. Então, essa outra parte da desigualdade, que é fruto do orgulho, do egoísmo, né? Que faz com que eu não queira dividir o que eu tenho, que faz com que eu queira tudo para mim, que eu me coloco como centro do mundo, né? Etc., que não é capaz de partilhar, essa vai desaparecer. Vai permanecer apenas a desigualdade que é fruto do merecimento. Tá? Então, esse tipo de desigualdade não vai desaparecer nunca. Porque os grau de evolução. Porque os espíritos nunca serão iguais. Cada um de nós é um ser único. Então, tem um com mais habilidade com uma coisa, outro tem mais habilidade para outra. Um tem mais capacidade disso, outro mais naquilo. Então, a desigualdade, nesse sentido, ela é natural. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Depende do progresso que cada um faz entre si mesmo, né? E aí o Leon Denis, aqui na página, esqueci na página, mas está aqui, ó, na página 74, ele fala para nós sobre algumas virtudes que oxigenam a sociedade. E aí a gente vai perceber como que, de fato, está
relacionado, né, como é consequência daquelas outras que a gente já falou lá no começo, que são aquelas referências de valores cristãos que a gente deve ter para poder discernir perante as coisas que chegam até nós. Então, quais seriam essas virtudes, segundo Leon Denis, que oxigenam a sociedade? Primeiro, o sentimento religioso, ou seja, Deus, colocar Deus no centro. Segundo, é o patriotismo, ou seja, amor à sua pátria, à sua nação, ao lugar que você vive, que você mora, que você tem, de certa forma, uma dívida de gratidão para com o seu lar, né, que é a sua pátria. Espírito de família. E, por último, ele fala a disciplina social. Então, Deus, pátria, família e ordem. São virtudes que ele diz que oxigenam a sociedade. Infelizmente, né, até curiosamente, eu já estava vendo lá, passou por mim lá um negócio, um postezinho lá, dizendo que esses princípios, né, Deus, pátria e família, seriam princípios fascistas. Eu falei, poxa vida, né? Como que de fato as coisas estão se distanciando da espiritualidade, né, da religiosidade, porque desde quando defender, né, colocar Deus no centro da sua vida, essa gratidão à sua pátria e à sua família pode ser considerada uma coisa tão negativa, né? Então, assim, os falsos profetas do mundo social, eles têm algumas, digamos, ferramentas, algumas estratégias hoje em dia, e que muitas vezes a gente não percebe que existem, né? Então, a primeira delas é o seguinte: eles, apesar de alegar um discurso de inclusão das pessoas, inclusão das minorias, inclusão dos mais necessitados, inclusão disso, inclusão daquilo, na verdade, o que eles fazem? Eles estimulam a divisão social, ressaltam as diferenças e estimulam os conflitos. E isso daí é contrário justamente à lei de amor. Usa os meios de comunicação e do próprio sistema de ensino para introduzir gradualmente ideias novas para minar os valores culturais e sociais vigentes, né? Nós devemos então estar atentos a isso para não deixar de lado esses valores cristãos que nós colocamos lá no começo, né? O amor ao próximo, a verdade, a caridade, a humildade, etc. Eles costumam cooptar as demandas sociais, né, que eles são identificadas na sociedade, e aí cooptam determinados grupos, determinadas minorias, organizam, né, e manipulam essas minorias como instrumento. Praticam e têm discursos chamados populistas, ou seja, que apresentam e que instituem ideias e propositivas que agradam de imediato as pessoas, mas que nem sempre tem uma consequência positiva depois, né? E costumam usar de forma estruturada mentiras e meia-verdades para a construção de narrativas que destroem os seus inimigos e se autovalorizam, né? Então, isso está acontecendo no nosso meio social nos dias de hoje, tá? E a gente tem que estar atento a isso para não se deixar enganar por esses lobos em peles de cordeiro. E aí, eu ainda tenho mais um último tema para tratar, só para fechar essa dimensão dos falsos cristos e falsos profetas voltados para a questão do mundo social, trazer para nós alguns valores espíritas que a gente tem que estar bem claro na nossa cabeça quando a gente for viver no meio social, quando a gente for exercer a nossa cidadania, né? Quando a gente for, por exemplo, escolher os nossos representantes nas eleições, né, e assim por diante. O espiritualismo, ou seja, contra a ideia do materialismo, né, afastar de toda ideologia, de toda ideia, de todo sistema que seja materialista. O sentimento de religiosidade, o patriotismo, a família, a disciplina social, o espírito de dever,
né? Cada um de nós. Igual disse Kennedy, né? Nós não devemos pensar no que o país pode fazer por nós, nós devemos pensar no que nós podemos fazer pelo nosso país. A ética e a moral cristã, a liberdade, a verdade e a honestidade. E essa questão da honestidade, por exemplo, no mundo político, é uma coisa, infelizmente, no nosso país central, a gente não deve ser conivente com qualquer tipo de corrupção. E eu acrescentaria, né, só para fechar esse tema, dois assuntos assim que são muito sensíveis e que têm sido muito discutidos e que, à luz do Espiritismo, a gente tem que estar muito atento e não pode aceitar. O primeiro deles é a questão do aborto, né? A doutrina espírita mostra para nós que o aborto é um crime, em qualquer condição. A única condição que os espíritos esclarecem que o aborto é aceitável é quando está sob risco a vida da mãe, né? Então, os próprios espíritos falam, no livro dos espíritos está escrito: se entre você escolher uma vida que já existe e uma vida que está se formando, né, você tem que escolher, então você fica com a vida que já existe. Então, se existe risco de vida da mãe, você pode fazer o aborto. Caso contrário, como nos mostra todo o conhecimento sobre o processo da reencarnação, por exemplo, quem tiver curiosidade pode ler lá Missionários da Luz, que detalha sobre a reencarnação de Segismundo, né? A gente vê que o espírito que vai encarnar, ele já se liga ao zigoto logo depois em que o óvulo e o espermatozoide se unem. Então é uma célula só, é o zigoto, aquela primeira célula depois da fecundação. Ali já está ligado ao espírito. Então qualquer tipo de atitude que a gente tomar para destruir essa vida é um crime. Existe um espírito antigo que está ali associado, né? Então toda ideia, né, toda agremiação, partido, qualquer coisa que defenda o aborto, nós temos que estar longe desse, né? Inclusive até a chamada pílula do aborto, né, ela já é um crime espiritual. E a outra questão, muito polêmica, mas que nós vamos falar aqui en passant, é a chamada ideologia de gênero, né? Não a questão de homossexualidade, essas questões não, mas essa questão de relativizar, né, a questão do masculino e feminino, dizendo que isso é apenas um fruto da cultura e fruto das convenções sociais, né, negando o aspecto biológico que nós nascemos, porque isso aí destrói todo um processo de planejamento reencarnatório, né? A nossa condição aqui de ser humano nesse planeta, em outros planetas pode ser que seja diferente, mas aqui no nosso planeta Terra, na condição de ser humano, que nasce com essa biologia, existir o homem e a mulher, né? E aí você vai ter a oportunidade de constituir, por exemplo, uma família, que é uma coisa central para o processo de desenvolvimento espiritual da pessoa. Então, quando uma pessoa reencarna numa determinada condição, masculina ou feminina, ali tem todo um processo, como nós comentamos aqui, né, de aprendizado que ela vai ter que desenvolver, né, e que está associado àquele tipo de experiência. Então, esses conceitos, né, eles acabam comprometendo esse planejamento reencarnatório. E pior ainda quando nós levamos isso, por exemplo, para as escolas, para as crianças, né, como se tem se proposto aí, esquecendo que a criança, ela, quando reencarna, ela naqueles primeiros períodos, ela precisa de ter aquele estágio digamos assim, de proteção, né? O espírito antigo ainda não se manifestou e a gente então deve preservar essa condição. E além disso, né, quando, por exemplo, a escola se propõe a tratar de temas como esse, nós estamos como é que fala? Impedindo com que as famílias exerçam o seu papel de educação com seus valores, suas éticas, seus princípios, né?
A escola não pode substituir isso. Quando nós colocamos a escola para fazer esse tipo de trabalho, nós então, sem perceber, aí temos mais uma vez a ovelha, né, o lobo em pele de ovelha. Nós estamos destruindo, né, o papel da família, na educação de seus filhos, na condição de seus filhos, assim por diante. Né? O último tema, nosso tempo aqui acabou, mas eu não posso deixar de falar. Eu falei lá no começo que tinham 3 dimensões, né, dos falsos cristos e falsos profetas. A dimensão no campo religioso, no campo da sociedade e também no campo espiritual. E nós temos aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 21, que é o tema que nós estamos trazendo hoje, a reflexão sobre os falsos profetas da erraticidade, ou seja, espíritos que se apresentam, que se mostram, que se manifestam através de médiuns e que muitas vezes enganam muitas pessoas porque são falsos profetas do mundo espiritual. Né? Na primeira carta de João, nós já até citamos aqui um outro trecho dela hoje, né? Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1, olha só o que João falou. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, lá atrás, né, João já alertava para os seus os cristãos daquela época, né, a respeito da existência de espíritos que se manifestam, às vezes se apresentando em nome de Deus, mas que na verdade não são em nome de Deus. O Kardec, no Obras Póstumas, ele faz aqui uma revelação interessante sobre todo o seu processo de estudo da construção da quantificação. Olha só o que ele fala aqui. Um dos primeiros resultados que eu colhi, né, Kardec, das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que havia alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida esse princípio, essa verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos. Então, quer dizer, mostrando para ele, já percebeu isso lá no começo, e a gente então tem que trazer essa para a gente hoje também. Só porque é um espírito se manifestando, só porque é uma mensagem mediúnica, psicografada, psicofônica, etc., não quer dizer que nós devemos nos colocar como oráculos, né? E como se tudo que viesse dali fosse verdade. Porque os espíritos são pessoas, e as pessoas têm opiniões, têm ideias, umas mais atrasadas, mais adiantadas, etc. E no Livro dos Espíritos, nós temos uma parte lá que o Kardec apresenta a categoria dos espíritos, né? Começando da 10ª categoria, que são os espíritos mais atrasados, até chegar na primeira categoria, que é dos espíritos puros, categoria de Jesus. E depois da 10ª vem a 9ª e vem a 8ª classe, que são o quê? Os espíritos pseudo-sábios. Olha o que o Kardec fala sobre os chamados espíritos pseudo-sábios. Eles dispõem de um conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e às suas luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais obscuros e absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, nos alerta sobre a existência desses espíritos que têm cultura, são inteligentes, que mostram conhecimento sobre determinadas áreas, mas não são espíritos adiantados, e que às vezes misturam ali o joio no trigo nas suas comunicações. E por isso, né, nós temos aí obras mediúnicas de caráter duvidoso, que às vezes chegam nas nossas mãos, e a gente então tem que colocar todas as reflexões também que nós fizemos aqui hoje para poder discernir a respeito dessas obras que chegam até nós, né, que muitas vezes são fruto de espíritos pseudo-sábios.
Então vamos ficar por aqui. Nosso horário já terminou. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. A gente que agradece. Marcelo, eu gostaria de agradecer pela palestra no dia de hoje. Com certeza conseguimos refletir bastante, né, e aprender muito. Né? Eu, pelo menos, tive uma interpretação que às vezes é melhor você ser um ateu de poucas palavras e muitas condutas que você ser um cristão, né, de muitas palavras e poucas condutas. Então, eu agradeço a palestra de hoje, foi realmente muito incrementador para o nosso conhecimento. Eu gostaria de pedir agora à casa, né, para a gente iniciar nossas preces de encerramento. Gostaria de pedir a todos que elevem seus pensamentos. Gostaria de agradecer aos mentores da Casa Girassol que se fizeram aqui presentes, aos mentores de cada um de nós. Gostaria de agradecer aqueles que estão em casa e assistiram aqui. A presença de cada um é fundamental para a Casa Girassol, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Gostaria de pedir preces, né, para que nós consigamos levar os nossos fluidos a todos os cantos do planeta, aos suicidas, né, vamos entrar aí no mês de setembro amarelo, né, aos suicidas, aos espíritos endurecidos, a todos aqueles que estão precisando de prece. Então eu gostaria de agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a Cristo, e foi realmente uma noite de muito aprendizado, assim seja. Eu vou dar os recados então. Você vai dar? Eu vou. Então, eu vou dar os recados, né? Na segunda-feira, a gente tem o grupo de estudos, às 7 horas, no Skype. Então, quem quiser participar, é só mandar mensagem pelo direct do Instagram ou no WhatsApp, que a gente coloca no grupo. Na terça-feira, a gente tem a mentalização. Então, se alguém estiver precisando, né, de participar, de receber essa mentalização também, às 7 horas, é só mandar mensagem que a gente encaminha, né, o script do que tem que ser feito, né, para poder receber essa mentalização. Na quinta-feira, a gente está aqui nas reuniões e também no bazar, né, o bazar de 5h30 até as 7 e a reunião começa às 7h30, tá? No Instagram, a gente também está fazendo a venda dos livros, né, então quem tiver interesse de comprar os livros, só entrar em contato também pelo direct, tem um destaque falando quais são os livros, né, à venda, então você consegue saber no destaque quais são esses livros. A gente também está tendo atendimento fraterno, então mais ou menos um por semana, né, dependendo da demanda, então é só mandar mensagem também no direct ou no Instagram que a gente agenda, né, da melhor forma possível aí para todo mundo. Eu acho que eu falei todos os recados que tinha. Deixa eu ir embora, tirar uma colinha. Eu acho que foram todos. Mas no mais, muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. É só apertar encerrar vídeo Aham. aqui. Mas fica gravado?